No dia de ação de graças, meus pais nos agrediram a mim e aos meus filhos na frente de todos, porque eu não paguei os $5.000 de aluguel da minha irmã. Minha mãe gritou: pague o aluguel da sua irmã ou saia daqui agora. Meu pai me agarrou pelo pescoço e me jogou contra a parede. Filha inútil. Quando meu filho de 8 anos tentou me defender, ele levou um chute forte nas costelas. Fique quieto. Minha irmã assistia sorrindo, enquanto comia o peru. Já era hora de aprenderem uma lição, ela disse. Minha mãe deu um tapa na minha filha. Sua mãe é uma bruxa egoísta, pensei. Meu tio jogou a bebida dele em nós. Pague ou saia. Estávamos todos chorando e machucados, enquanto os outros riam. Peguei meus filhos e saí sem dizer uma palavra. A volta do jantar durou 40 minutos, mas eu não conseguiria apontar um único ponto de referência pelo caminho. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos como osso. No retrovisor, vi minha filha de 10 anos, Megan, segurando uma bolsa de ervilhas congeladas contra a bochecha inchada. Meu filho de 8 anos, Tyler, estava curvado no banco, um braço abraçando as costelas, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Nenhum dos dois falou. O silêncio era mais pesado do que qualquer palavra poderia ser. Sangue escorria do meu lábio cortado sobre a blusa. Minha garganta pulsava onde os dedos do meu pai haviam afundado na minha traqueia. Cada deglutição enviava uma dor aguda pelo meu pescoço. O gosto metálico do sangue se misturava ao amargo da humilhação. Mantive os olhos à frente, recusando-me a deixar que meus filhos me vissem desmoronar por completo. Eles precisavam que eu fosse forte naquele momento. Mesmo com tudo dentro de mim despedaçado, chegamos à nossa garagem enquanto o sol começava a se pôr, projetando sombras longas pelo gramado. Desliguei o motor, mas não consegui me mover. Meu corpo parecia desconectado da mente, funcionando em algum piloto automático primitivo que nos trouxe em segurança para casa. O soluço silencioso de Megan, no banco de trás, finalmente quebrou minha paralisia. Saí do carro e abri as portas, ajudando os dois a entrar com mãos trêmulas. A casa parecia diferente de alguma forma. Ao atravessar a porta da frente, vi nosso lar modesto com novos olhos. O sofá confortável em que Tyler havia pulado incontáveis vezes. A mesa da cozinha onde Megan fazia o dever de casa todas as tardes. As fotos de família no corredor. Isso era nosso. Isso era seguro. Aqui, ninguém machucava os outros por diversão. Preparei um banho morno para Megan primeiro, lavando suavemente a sujeira e as lágrimas do rosto dela. O hematoma na bochecha tinha escurecido para um roxo profundo. Ela estremeceu quando passei antisséptico no pequeno corte perto do olho. Os anéis da minha mãe haviam deixado aquela marca. Minha própria mãe havia batido na minha filha pequena com força suficiente para romper a pele. A realidade disso me atingia em ondas. Tyler se recusou a deixar que eu visse suas costelas no início. Ele tentava ser corajoso, tentando me proteger de mais dor. Mas quando finalmente levantou a camisa, tive que morder o lábio para não gritar. Hematomas escuros já se espalhavam pelo lado esquerdo do corpo, onde o sapato do meu pai tinha acertado. Eu o levei ao pronto-socorro, apesar de suas objeções. Os raios-x não mostraram ossos quebrados, apenas contusões graves. O médico fez perguntas cuidadosas sobre como aquilo tinha acontecido. Eu menti. Protegi as pessoas que acabavam de aterrorizar meus filhos. Aquela percepção me deu náusea. O sono não veio naquela noite. Fiquei deitada na cama, revivendo cada momento horrível. A reunião de ação de graças tinha começado normalmente. Minha irmã Nathalie chegou atrasada, como sempre, fazendo sua grande entrada em um vestido de grife que eu sabia que ela não podia pagar. Abraçou nossos pais com exagerada demonstração de afeto, interpretando a filha dedicada com facilidade ensaiada. O jantar começou de forma agradável: peru, farofa, molho de cranberry. Meu tio Warren contou suas piadas inapropriadas de sempre. A tia Linda reclamou da artrite. O caos familiar típico. Então minha mãe pigarreou de um jeito específico. Isso significava que algo desagradável estava por vir. Precisamos discutir a situação financeira da Nathalie, anunciou, com a voz cortando as conversas. A mesa silenciou. O rosto da minha irmã se transformou em uma máscara de vítima.
Ela tinha aperfeiçoado aquela expressão ao longo dos anos. Meu pai pousou o garfo com lentidão deliberada. Sua irmã precisa de ajuda com o aluguel. 5.000 dólares todo mês. Você vai pagar. Eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque a declaração era absurda demais. Eu tenho minha própria hipoteca, meus próprios filhos para sustentar. Não posso pagar o aluguel da Natalie além de tudo mais. Não pode ou não quer? Os olhos da minha mãe se estreitaram perigosamente. Família ajuda família. Ou você esqueceu disso depois que se mudou para sua casa chique? Casa chique? Nossa casa colonial de 3 quartos tinha sido conquistada com anos de economia. Trabalhei 50 horas por semana como gerente de consultório médico enquanto criava 2 filhos quase sozinha depois do divórcio. Cada centavo ia para contas, aparelho dentário da Mega, liga de futebol do Tyler, supermercado, contas de luz e água, e milhares de outras despesas de uma mãe solteira. Não havia nada de chique em lutar para sobreviver. Mãe, eu literalmente não posso pagar 5.000 dólares por mês. É mais do que minha hipoteca. Natalie tem 34 anos. Ela precisa se virar com o próprio aluguel. O lábio da Natalie tremeu. Viu? Ela não se importa comigo. Eu já sabia que ela diria não. Ela se voltou para os pais com a devastação ensaiada. Provavelmente vou ficar sem teto porque minha própria irmã não quer me ajudar. Você não vai ficar sem teto, disse, lutando para manter a voz firme. Você tem um emprego. Só precisa encontrar um apartamento que realmente possa pagar, em vez daquele prédio de luxo no centro. Então eu deveria morar em algum lugar horrível enquanto você tem sua casa perfeita. A máscara de Natalie caiu, revelando o veneno por trás. Você sempre teve tudo, melhores notas, bolsas de estudo, marido decente antes dele ir embora. Agora você tem que compartilhar. Conquistei essas coisas trabalhando duro. Você passou a última década pulando de emprego em emprego, de namorado em namorado, esperando que mãe e pai te salvassem toda vez que você se metia em problemas. O punho do meu pai bateu na mesa com tanta força que os pratos pularam. Você não vai falar com sua irmã assim. Ela é família. Família cuida da família. Então por que ela não cuida de si mesma? As palavras saíram antes que eu pudesse impedir. Porque eu sou responsável por financiar as escolhas de vida dela. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que meu cérebro não conseguiu processar em tempo real. Meu pai empurrou a cadeira para trás e atravessou a sala em 3 passos. Sua mão fechou-se ao redor do meu pescoço, me levantando parcialmente da cadeira. Minha visão embaçou quando ele me jogou para trás contra a parede da sala de jantar. As fotos nas molduras tremeram. O ar sumiu completamente. Filha inútil. O rosto dele estava a poucos centímetros do meu, contorcido com uma raiva que eu nunca tinha visto direcionada a mim antes. Depois de tudo que fizemos por você, você não consegue ajudar sua própria irmã? Tyler se levantou de repente. Meu filho de 8 anos, pequeno para a idade, mas corajoso além da conta, lançou-se contra o avô. Solta ela. Você está machucando minha mãe. Meu pai me soltou, e eu caí no chão, ofegante e tossindo. Com os olhos marejados, vi ele agarrar Tyler pelos ombros. O chute veio rápido e brutal. O corpo pequeno do meu filho se curvou com o impacto. Ele caiu no chão com força. O ar foi arrancado dos seus pulmões. Fique no chão. Meu pai ficou sobre meu filho como se fosse um monstro de pesadelo. Aquele homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me acompanhou até o altar no meu casamento, tinha acabado de chutar uma criança. Seu próprio neto. Engatinhando até Tyler, fui bloqueada pelo caminho pela minha mãe. Talvez agora você aprenda respeito. Talvez agora entenda suas responsabilidades. Megan começou a chorar, arrastando a cadeira em direção ao irmão. Minha mãe se virou para ela com uma velocidade assustadora. O tapa ecoou pela sala de jantar. A cabeça de Megan se virou de lado, choque e dor estampando seu rosto. Sua mãe é uma bruxa egoísta. Minha mãe gritou para minha filha. Ela tem dinheiro para a casa bonita dela, mas não ajuda a família. O tio Warren, bêbado de sua terceira cerveja, pegou o copo e despejou o conteúdo sobre minha cabeça enquanto eu estava ajoelhada no chão. Cubos de gelo quicaram nos meus ombros.
O álcool queimou meus olhos. Pague ou saia. Sobrinha inútil. Enquanto tudo isso acontecia, Nathalie estava sentada à mesa, calmamente comendo peru. Ela encontrou meu olhar e sorriu por trás do garfo. Já era hora de eles te darem uma lição. Sempre achou que era melhor que todo mundo. Os outros parentes não fizeram nada. A tia Linda estudava o guardanapo. O primo Michael achou o celular subitamente fascinante. O tio James e a esposa Susan trocaram olhares desconfortáveis, mas permaneceram sentados. Ninguém interveio. Ninguém nos defendeu. Eles apenas observaram enquanto minha família era brutalizada por causa de um pagamento de aluguel. Reuni meus filhos. Tyler mal conseguia andar. Megan soluçava apoiada no meu ombro. Cambaleamos até a porta enquanto meus pais lançavam mais insultos pelas nossas costas: ingrata, egoísta, filha ruim, mãe ruim. As palavras nos seguiram para fora, na fria noite de novembro. Naquela noite, depois da visita ao hospital, dos banhos e das tentativas falhas de consolo, tomei uma decisão. Deitada no escuro, ouvindo meus filhos chorarem nos quartos, algo fundamental mudou dentro de mim. As pessoas que me criaram, que deveriam me amar e proteger, haviam atacado fisicamente meus filhos. Não havia volta. Nenhum pedido de desculpas poderia consertar isso. Nenhuma desculpa poderia justificar. Tirei o dia seguinte de folga do trabalho. Depois de colocar os filhos no ônibus com abraços extras e promessas de que tudo ficaria bem, dirigi até o escritório de um advogado no centro. Richard Patterson tinha cuidado do meu divórcio 3 anos antes. Ele era meticuloso, estratégico e tinha reputação de vencer casos difíceis. Preciso documentar o que aconteceu, disse, mostrando as fotos que tirei dos nossos ferimentos, o rosto roxo de Megan, as costelas descoloridas de Tyler, as marcas no meu pescoço. Preciso proteger meus filhos da minha própria família. A expressão de Richard escureceu ao revisar as imagens. Isto é agressão. Vários casos envolvendo menores. Você já registrou um boletim de ocorrência? Ainda não, minha voz vacilou. Eles são meus pais, minha irmã. Eu continuo pensando que talvez tenha sido alguma aberração horrível, algum momento terrível que não se repetirá. Sarah. Richard colocou o telefone na mesa e olhou diretamente para mim. Pessoas que amam você não te estrangulam. Não chutam crianças. Isso não é disciplina nem amor duro. Isso é violência, testemunhada por várias pessoas que não fizeram nada para impedir. Seus filhos precisam que você os proteja, mesmo que isso signifique protegê-los dos próprios avós. Ele tinha razão. Eu sabia que ele tinha razão. Mas admitir isso significava aceitar que minha família de origem era fundamentalmente quebrada. Significava reconhecer que as pessoas que me criaram eram capazes de uma crueldade horrível. Significava que meus filhos cresceriam sem avós, tias, tios, primos. O peso daquela realidade pressionava meu peito. Fomos à delegacia juntos. Dar meu depoimento parecia surreal, descrevendo as mãos do meu pai em volta do meu pescoço, explicando como minha mãe havia agredido minha filha, relatando meu tio jogando sua bebida, detalhando o sorriso de Nathalie enquanto tudo acontecia. O policial que anotava manteve neutralidade profissional, mas viu um lampejo de julgamento em seus olhos. Por que eu permaneci tanto tempo? Por que submeti meus filhos a esse ambiente? Porque eles são minha família, eu queria dizer. Porque eu continuava esperando que mudassem. Porque eu os amava apesar de tudo. Porque afastar-se da família parecia impossível, até se tornar absolutamente necessário. O policial me informou que, dada a gravidade da agressão, especialmente contra menores, o promotor provavelmente apresentaria acusações independentemente de eu querer prosseguir. O conselho tutelar precisaria investigar. Meus filhos teriam que prestar depoimento. A máquina da justiça, uma vez acionada, não podia ser facilmente parada. Meu telefone começou a tocar naquela noite. Primeiro minha mãe, depois meu pai, Nathalie, tio Warren, tia Linda. Bloqueei cada número metodicamente. As mensagens de voz variavam do furioso ao suplicante: como ousa envolver a polícia? Como ousa envergonhar a família? Não sabia que isso arruinaria a reputação de todos? Desculpem. Foi longe demais, mas certamente poderíamos resolver isso em família.
Nenhum deles perguntou sobre as crianças. Nenhum demonstrou remorso genuíno pelo trauma que causaram. Eles estavam arrependidos por terem enfrentado consequências, não pelo que haviam feito. Tyler se recusou a ir à escola por 3 dias. Estava com medo. Admitiu silenciosamente que o vovô apareceria e o machucaria novamente. Tirei os 2 filhos das aulas e dirigimos 2 horas até a casa de veraneio da minha amiga Mônica. Ela e a família estavam viajando para o feriado, e ela nos ofereceu a casa vazia sem hesitar, depois que a liguei chorando na noite de ação de graças. Aqueles dias longe de tudo pareceram existir em uma bolha, fora da vida normal. Assamos biscoitos, montamos quebra-cabeças, assistimos a filmes enrolados em cobertores. O hematoma de Megan aos poucos passou do roxo para um verde amarelado. As costelas de Tyler doíam menos a cada dia. Não falamos sobre o que havia acontecido. Apenas existíamos juntos naquele pequeno refúgio seguro. Mas a realidade nos aguardava de volta em casa. A investigação policial avançou. O detetive Morrison, responsável pelo nosso caso, entrevistou as crianças com a presença de um psicólogo. Ele questionou os parentes que estavam no jantar. A maioria alegou não ter visto nada claramente. A tia Linda, de repente, sofria de catarata que afetava sua visão. O primo Michael parecia estar completamente absorvido pelo celular. O tio Warren insistiu que só estava brincando e que eu havia exagerado em relação a uma provocação inofensiva. Apenas o irmão da minha mãe, James, disse a verdade. Ele tinha assistido de uma ponta da mesa. Admitiu ao detetive que viu meu pai me estrangular e chutar Tyler. Ele presenciou minha mãe dar um tapa em Megan. Estava tão chocado e assustado que não conseguiu intervir. Seu depoimento confirmou tudo o que eu havia relatado. O promotor apresentou acusações, agressão contra menor, e colocar em risco o bem-estar de crianças. Meus pais enfrentaram múltiplas acusações. O tio Warren também foi acusado por sua participação. Natalie, apesar de não ter envolvimento físico, poderia enfrentar acusações como cúmplice por incentivar a violência. Meus telefonemas passaram de familiares raivosos para os advogados deles. Acordos judiciais foram discutidos. O advogado do meu pai tentou pintá-lo como um homem que perdeu a paciência apenas uma vez em 60 anos. A advogada da minha mãe o caracterizou como uma avó que nunca havia machucado ninguém antes deste incidente isolado. O representante legal do tio Warren alegou que a embriaguez diminuía sua culpabilidade. Richard me aconselhou a recusar qualquer acordo que não incluísse ordens de restrição rigorosas e aconselhamento obrigatório. No momento em que você demonstra leniência, explicou ele, eles verão isso como fraqueza. Eles vão voltar. Testarão os limites. A segurança dos seus filhos depende de consequências firmes. O tribunal emitiu ordens de restrição temporárias. Meus pais não podiam se aproximar a menos de 150 metros de mim ou dos meus filhos. Não podiam nos contatar, nem diretamente nem por terceiros. O descumprimento resultaria em prisão imediata. As mesmas restrições foram aplicadas ao tio Warren e a Natalie. Mudei meu número de telefone. Instalamos um sistema de segurança. Notifiquei a escola de que apenas eu estava autorizada a buscar as crianças. Cada precaução parecia paranoica, até eu lembrar das mãos do meu pai em volta do meu pescoço. Então nada parecia exagero. O Natal se aproximava. Este seria nosso primeiro feriado sem a família extensa. Comprei uma árvore artificial e deixei que as crianças decorassem do jeito que quisessem. Megan colocou todos os enfeites de um lado só. Tyler pendurou bengalinhas de doce em todos os galhos disponíveis. Ficou caótico e perfeito. Na véspera de Natal, alguém bateu à porta. Verifiquei a câmera de segurança e vi meu pai parado na varanda com um presente embrulhado. Ele estava violando a ordem de restrição só por estar ali. Liguei para a polícia enquanto Tyler e Megan se escondiam no meu quarto. Os policiais chegaram em poucos minutos. Pela câmera, vi o rosto do meu pai se transformar de arrependimento para raiva quando percebeu que eu havia chamado a polícia. Só quero ver meus netos, gritou enquanto o algemavam. Que tipo de filho impede que os filhos vejam o avô? Pensei, mas não disse, o tipo de filha que protege seus filhos da violência. Ele passou a noite na cadeia. Na manhã seguinte, o advogado dele providenciou a fiança.
O juiz acrescentou restrições adicionais e advertiu que qualquer nova violação resultaria em consequências graves. O advogado do meu pai entrou em contato por vias oficiais, solicitando uma reunião para discutir uma possível resolução. Richard me aconselhou a não aceitar. Deixe o processo legal seguir seu curso, disse ele. Eles querem que você se sinta culpada. Querem que você questione se está fazendo a coisa certa. Mas você viu do que eles são capazes quando querem algo. Não lhes dê outra oportunidade. Janeiro trouxe as audiências preliminares. Compareci com Richard, deixando as crianças com Mônica. Sentada naquele tribunal, vendo meus pais vestidos de forma formal, parecendo respeitáveis e arrependidos, parecia estar em uma realidade paralela. Essas eram as pessoas que haviam comemorado minha formatura na faculdade, que fizeram meu chá de bebê, que me ajudaram a me mudar para meu primeiro apartamento. Mas eram também as pessoas que haviam atacado brutalmente minha família por causa de dinheiro. Ambos os lados podiam ser verdadeiros ao mesmo tempo. A promotoria apresentou as provas metodicamente, fotografias das lesões, relatórios médicos, depoimentos policiais. O testemunho de Jamie sobre o que presenciou. Os advogados de defesa argumentaram sobre mal-entendidos e disputas familiares exageradas. Pintaram-me como vingativa, usando meus filhos como armas em uma disputa imaginária. A juíza não comprou a história. Ela estendeu as ordens de restrição até a data do julgamento. Mandou avaliações psicológicas para meus pais e para o tio Warren. Determinou que eles não poderiam ter contato com dezenas de testemunhas potenciais, isolando-os praticamente de seu círculo social. Ao vê-lo saindo do tribunal, sussurrando apressadamente com seus advogados, eu não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma sensação de justiça, nenhum resquício de amor, apenas um vazio onde aquelas relações costumavam existir. Uma semana depois, minha colega de trabalho Jennifer me encontrou chorando no banheiro do escritório. Eu tinha conseguido manter tudo sob controle até aquele momento, mas algo nas luzes fluorescentes e no dispensador de sabão institucional quebrou minhas defesas. Ela me abraçou enquanto eu contava a história toda, soluçando. Meus próprios pais, eu repetia. Como explico isso aos meus filhos? Como os ajudo a entender que as pessoas que deveriam amá-los incondicionalmente são capazes de tamanha crueldade? Jennifer não disse clichês. Apenas ouviu. Depois compartilhou sua própria experiência, sobre cortar relações com seu pai alcoólatra depois que ele colocou os filhos dela em perigo. As pessoas vão te julgar, disse baixinho. Vão falar que família é tudo, que você deveria perdoar, que todo mundo merece uma segunda chance. Mas essas pessoas não viram seu filho ser chutado. Não viram sua filha ser agredida. Só você pode decidir o que é aceitável para seus filhos. O julgamento foi marcado para março. À medida que a data se aproximava, minha ansiedade aumentava. As crianças teriam que testemunhar, contar aquela noite para estranhos, diante dos próprios avós. Tyler tinha pesadelos recorrentes. Megan desenvolveu dores de estômago relacionadas ao estresse. Richard providenciou para que eles conhecessem o tribunal antes, quando estivesse vazio, para entenderem o processo. A promotora, Patricia Rives, era gentil, mas meticulosa. Explicou tudo de forma adequada à idade deles. Prometeu pausa sempre que necessário e garantiu que eles eram corajosos por dizer a verdade. 2 semanas antes do julgamento, a advogada da minha mãe solicitou outra reunião. Desta vez, Richard achou que deveríamos ouvir. Nos encontramos em uma sala de conferências no escritório dele. A advogada da minha mãe, uma mulher polonesa em um terno caro, apresentou um acordo judicial. Meus pais se declarariam culpados por acusações reduzidas. Não cumpririam pena de prisão, mas ficariam em liberdade condicional por 3 anos. Teriam que participar de programas obrigatórios de controle da raiva e aconselhamento familiar. As ordens de restrição permaneceriam em vigor. Mais importante ainda, eles contribuiriam para um fundo fiduciário destinado à educação futura e às despesas com terapia de Tyler e Megan. $50.000 para cada um, 100 mil no total. Meus clientes lamentam profundamente o ocorrido, disse o advogado com voz calma. Eles deixam que as emoções ligadas à lealdade familiar se sobreponham ao bom senso. Estão preparados para reparar os danos da maneira que for possível. Eles admitem que o que fizeram foi errado? Perguntei.
Não apenas que lamentam as consequências, mas que atacar meus filhos foi moralmente errado. O advogado hesitou. Essa pausa me disse tudo. Eles reconheceram que suas ações foram inadequadas e causaram dano. Inadequadas. Uma palavra tão limpa para estrangular alguém, um termo tão clínico para chutar uma criança. Olhei para Richard, que manteve sua neutralidade profissional. Esta era a minha decisão. Aceitei o acordo com duas condições adicionais. Primeiro, eles deveriam destinar mais $50.000 a um fundo universitário para Natalie, acessível somente se ela completasse aconselhamento para a dependência e mantivesse emprego estável por 12 meses consecutivos. Não sei o que ela exerce sobre eles, mas ela precisa de ajuda que eles nunca exigiram. Segundo, o tio Warren deveria contribuir com $25.000 para o fundo das crianças como forma de reparação. A advogada da minha mãe assentiu lentamente. Apresentarei esses termos aos meus clientes e à representação do Sr. Warren. Todos concordaram. Todos eles. O julgamento foi cancelado. Em vez disso, foi marcada a audiência de acordo judicial. Em pé diante da juíza, vendo meus pais admitirem formalmente a culpa, sentindo o peso daqueles $175.000 que não poderiam desfazer o trauma, mas poderiam fornecer recursos para a cura, algo mudou dentro de mim. Não se tratava de vingança. Nunca foi sobre puni-los. Era sobre estabelecer que ações têm consequências, que machucar crianças nunca é aceitável, que amor sem respeito e segurança não significa nada. A juíza aceitou o acordo e impôs condições rigorosas. Qualquer violação acionaria as sentenças originais. Meus pais cumpririam o tempo de prisão que haviam evitado. As ordens de restrição seriam permanentes, a menos que eu optasse por modificá-las. Eles não tinham direito de nos contatar, participar de eventos escolares ou aparecer em nossa casa. Estávamos protegidos por lei. Agora, saindo do tribunal com Richard, senti-me mais leve do que há meses. Meu telefone tocou imediatamente. Um número desconhecido. Atendi cautelosamente. Você destruiu esta família. A voz de Natalie transbordava veneno. Mãe e pai estão arrasados. Todo mundo acha que você é vingativa e cruel. Valeu a pena destruir tudo por causa de um aluguel estúpido? Não se tratava do aluguel, respondi calmamente. Trata-se do que aconteceu quando eu disse não. Do seu pai com as mãos no meu pescoço e o sapato dele acertando as costelas de Tyler. Da sua mãe batendo em Mega. Essas coisas aconteceram porque eu não financiaria o estilo de vida de vocês. Então, sim, valeu a pena proteger meus filhos de pessoas que os machucariam para me manipular. Eles nunca mais nos machucarão. Você está sendo dramática. Eles nunca deveriam ter nos machucado da primeira vez. Não deveria ser necessário que acontecesse de novo para que eu estabelecesse limites. Mas você não entenderia isso, Natalie. Você nunca precisou proteger ninguém além de si mesma. Desliguei e bloqueei aquele número de vez. Richard me acompanhou até o carro, maleta na mão, com satisfação evidente no rosto. Você fez o certo, disse-lhe simplesmente. Seus filhos têm sorte de ter você. O fundo fiduciário foi criado em 30 dias. Richard garantiu que ele fosse estruturado para que o acesso fosse controlado até que as crianças completassem 18 anos. O dinheiro estaria disponível para terapia, faculdade, ou qualquer coisa que precisassem para se recuperar do que sua própria família lhes causou. O verão chegou trazendo desafios inesperados. O time de futebol de Tyler se classificou para um torneio regional a 3 horas de distância. Carregamos o carro com lanches e cadeiras dobráveis, animados para a viagem de fim de semana. Então eu vi a lista de um dos times adversários. O nome do treinador estava escrito, Robert Shen. O melhor amigo do meu pai na faculdade, o homem que estivera naquele jantar de ação de graças, que sentou-se em silêncio enquanto tudo acontecia. Meu estômago caiu. Havia uma real possibilidade de Robert estar nesse torneio. Ele poderia se aproximar de nós. Poderia dizer algo a Tyler. A ordem de restrição não cobria ele, já que não participou diretamente da agressão. Eu havia me concentrado tanto em nos proteger da minha família imediata que não tinha considerado a rede estendida deles. Tirei Tyler do torneio. O treinador ficou desapontado, mas compreendeu quando expliquei que havia preocupações com segurança.
Tyler lidou melhor do que eu esperava. Ficou frustrado, mas também aliviado, o que me mostrou que ele estava preocupado com a mesma coisa, sem querer me sobrecarregar com isso. Esse incidente me fez perceber quanto espaço minha família ainda ocupava em nossas vidas, apesar da ausência física. Cada decisão exigia calcular se eles poderiam aparecer. Cada evento público significava escanear a multidão em busca de rostos conhecidos, apresentações escolares, compras no mercado, consultas médicas. Eles nos assombravam sem nunca estar presentes. Richard sugeriu que eu considerasse mudar para outra cidade. Não fugir, esclareceu ele, mas escolher um recomeço onde não precisaríamos olhar constantemente por sobre os ombros. A ideia ganhou força. Talvez a distância ajudasse. Talvez morar em um lugar onde não conhecessem nossas rotinas restaurasse algum senso de normalidade. Comecei a pesquisar cidades a uma distância viável do meu trabalho. Nada muito longe, mas suficiente para sentir que havíamos criado um espaço entre nosso passado e nosso futuro. Megan inicialmente resistiu à ideia de trocar de escola. Ela finalmente reconstruíra sua confiança entre amigos que não sabiam nada sobre o que havia acontecido. Recomeçar significava perguntas potenciais, significava ser a nova aluna, significava risco. Mas Tyler me surpreendeu defendendo fortemente a mudança. Ele queria morar em um lugar onde nosso sobrenome não carregasse bagagem. Onde pudesse ser apenas uma criança que jogava futebol, e não o neto daquela situação familiar que todo mundo conhecia. Cidades pequenas têm memórias longas e cadeias de fofocas ainda maiores. Fizemos um acordo, ficaríamos até o fim do ano letivo, dando a Megan tempo para se despedir adequadamente. Depois, nos mudaríamos durante as férias de verão, para que ambos começassem do zero no outono. Isso nos deu algo para trabalhar, um objetivo tangível que representava seguir em frente, e não apenas fugir. Meses se passaram. A primavera trouxe dias mais quentes e ânimos mais leves. Tyler voltou a jogar futebol. Megan participou da peça da escola. Desenvolvemos novas tradições que não envolviam a família extensa, café da manhã de panquecas aos domingos, noites de filme às sextas, idas espontâneas para tomar sorvete depois da escola. Nossa pequena unidade de 3 pessoas criou sua própria definição de família. Minha tia Paula, irmã distante da minha mãe, que havia se mudado para outro estado anos antes, entrou em contato ao saber de tudo pelos boatos familiares. Ela havia cortado relações com meus pais décadas antes, por causa do comportamento tóxico e manipulação deles. Tentou me avisar, disse, mas eu era muito jovem para entender. Paula voou para nos visitar. Conheceu as crianças e imediatamente as adorou. Compartilhou histórias sobre os padrões de comportamento da minha mãe, a forma como sempre protegia Natalie enquanto esperava que eu fosse responsável por todos. Validou tudo o que eu havia lutado para entender sobre a dinâmica da minha família. Eles fizeram de você a cuidadora, explicou Paula durante um café, enquanto as crianças brincavam no quintal. Você deveria ser bem-sucedido o suficiente para refletir bem sobre eles, mas nunca bem-sucedido bastante para escapar do controle deles. Natalie podia ser a criança eterna, sempre precisando ser salva. Esses papéis foram atribuídos antes mesmo de você saber o que eram papéis. Ter essa perspectiva de fora, essa confirmação de que eu não estava louca ou sendo ingrata, ajudou mais do que eu poderia expressar. Paula se tornou a figura de avó que meus filhos precisavam. Ela fazia chamadas de vídeo toda semana. Enviava cartões de aniversário e pacotes de cuidado. Oferecia amor sem condições ou expectativas. Um ano depois daquele horrível dia de ação de graças, organizamos nosso próprio jantar. Inicialmente éramos apenas nós 3, até que Mônica e sua família se juntaram, minha colega Jennifer com seus filhos, e Paula, que havia voado do Arizona. Nossa mesa de jantar estava cheia de cadeiras diferentes e pratos emprestados. Nada combinava. Ninguém se encaixava nas definições tradicionais de família e era absolutamente perfeito. Tyler disse a graça, agradecendo a todos por virem e por serem gentis uns com os outros. Megan acrescentou que estava grata por estarmos todos seguros e felizes. Eu não conseguia falar, presa pelo nó na garganta, então apenas apertei suas mãos e assenti com a cabeça. Durante o jantar, meu telefone vibrou. Uma notificação de e-mail de um endereço desconhecido. Contra meu próprio julgamento, conferi. Minha mãe havia criado uma nova conta de e-mail para contornar nossas restrições de comunicação.
Espero que esteja feliz, dizia a mensagem. A saúde do seu pai está falhando por estresse. A família se desfez. Natalie está sofrendo porque você manipulou as condições do fundo fiduciário. Todos te culpam por destruir o que tínhamos, mas suponho que isso não importe para você. Você conseguiu o que queria. Mostrei o e-mail a Richard no dia seguinte. Ele registrou uma denúncia por violação da ordem de restrição. O oficial de condicional da minha mãe emitiu um aviso, mas uma tentativa de contato resultaria em consequências reais. Ela nunca mais entrou em contato. O e-mail, no entanto, cumpriu uma função, me lembrou de que eles ainda se viam como vítimas nessa situação. Mesmo depois de tudo, de admitirem a culpa no tribunal, de concordarem com a reparação e o aconselhamento, acreditavam que eram os prejudicados. Essa incapacidade fundamental de assumir responsabilidade me disse tudo o que eu precisava saber sobre se alguma reconciliação seria possível. Na mesma época, comecei a receber mensagens de parentes distantes que mal conhecia, primos que não via desde a infância, amigos dos meus pais que haviam ouvido a versão deles dos acontecimentos. As mensagens seguiam um padrão, começavam com preocupação pelo meu bem-estar e gradualmente mudavam para sugerir que eu estava sendo dura demais, que famílias deveriam se manter unidas, que todos cometem erros. Um primo chegou a escrever que eu estava os punindo severamente demais por um único dia ruim. Um único dia ruim. Como se anos de disfunção tivessem culminado em um único momento infeliz, em vez de revelar a verdadeira natureza deles. Como se meu pai colocar as mãos no meu pescoço fosse equivalente a dizer algo de arrependimento em um momento de raiva. Pare de responder a essas mensagens após as primeiras tentativas de explicar. Quem queria entender, já entendeu. Quem queria defender o indefensável distorceria qualquer explicação que eu desse. Minha energia valia mais sendo dedicada aos meus filhos e à nossa cura do que tentando convencer estranhos de que violência contra crianças é realmente errada. As sessões de terapia continuaram durante todo aquele ano. Tyler trabalhou seu medo de figuras masculinas de autoridade com um conselheiro paciente chamado Dr. Graham. Megan lidou com sua ansiedade em encontros familiares e aprendeu estratégias para se sentir segura quando estivesse desconfortável. Eu processei meu próprio luto complicado por ter perdido meus pais, enquanto ao mesmo tempo senti alívio pela ausência deles. Dr. Graham explicou algo durante uma sessão que mudou completamente minha perspectiva. Ele disse que filhos de pais tóxicos muitas vezes passam a vida inteira tentando conquistar um amor que deveria ter sido dado livremente. Nos moldamos em formas que finalmente poderiam orgulhar nossos pais, que finalmente poderiam nos escolher, que finalmente poderiam provar que somos dignos de seu afeto. A violência naquele dia de ação de graças não criou um trauma totalmente novo, ela apenas destruiu a ilusão de que o amor viria se eu apenas me esforçasse o suficiente. Deixar essa esperança ir doeu mais do que os ferimentos físicos. As contusões desapareceram em semanas. Mas a ferida emocional de aceitar que meus pais nunca seriam quem eu precisava que fossem demorou muito mais para cicatrizar. Mas o e-mail dela continuava na minha mente de qualquer forma. Será que eu tinha destruído a família? Sim, provavelmente. A versão que existia antes estava irreparavelmente quebrada. Mas aquela família havia sido construída sobre disfunção, sobre atribuir papéis e esperar conformidade, sobre priorizar aparências em vez do nosso bem-estar real. Talvez precisasse mesmo ser destruída. A família que construímos em seu lugar parecia diferente, menor, mas infinitamente mais saudável. Tyler cresceu sabendo que não precisava tolerar abusos de ninguém, nem mesmo de pessoas que afirmavam amá-lo. Megan aprendeu que merecia respeito e gentileza. Ambos entenderam que família de verdade significava segurança, e não obrigação. Às vezes, eu passava de carro pela casa dos meus pais. Nunca parava, nunca diminuía a velocidade, mas olhava para as janelas familiares e me perguntava se eles alguma vez entenderam realmente o que haviam perdido. Não apenas o acesso aos netos, mas a oportunidade de se tornarem pessoas melhores. Eles escolheram a crueldade em vez da comunicação, a violência em vez da vulnerabilidade, e agora passariam o resto da vida com essa escolha. Natalie eventualmente completou o requisito de aconselhamento para acessar seu fundo fiduciário. Ela trabalhou 8 meses em uma posição de gerência de varejo antes de pedir demissão de forma dramática. As condições do fundo fiduciário foram reiniciadas. Ela teria que recomeçar. Meus pais não poderiam salvá-la desta vez.
Parte do acordo de transação previa que eles não poderiam oferecer suporte financeiro além das necessidades básicas. Finalmente, foram obrigados a parar de capacitá-la. Soube por Paula que Nathalie voltou a morar com nossos pais. Os três viviam juntos naquela casa, provavelmente me culpando pelas circunstâncias, sem jamais analisar suas próprias escolhas. Paula disse que minha mãe envelhecera dramaticamente, que meu pai raramente saía de sua poltrona reclinável, que Nathalie havia engordado e quase não se preocupava mais com a aparência. A imagem glamourosa que ela cultivara aparentemente havia desaparecido sem o suporte financeiro para mantê-la. Parte de mim sentiu pena deles. Uma parte pequena, escondida atrás de toda raiva, dor e instinto protetor. Eles construíram toda a visão de mundo com base em certas suposições sobre hierarquia familiar e obrigação. E quando essas suposições se despedaçaram, não restou nada para reconstruir. Perderam seu bode expiatório e sua filha favorita em uma única noite. Agora, restava apenas um ao outro e as consequências de suas próprias ações. Mas simpatia não significava que eu queria contato. Não significava que me arrependia dos limites que estabeleci. Você pode sentir compaixão pelo sofrimento de alguém e, ainda assim, reconhecer que essa pessoa mereceu aquele sofrimento por suas próprias escolhas. Esses conceitos não são mutuamente exclusivos. O processo de mudança se tornou terapêutico de maneiras inesperadas. Empacotar nossa casa significava literalmente colocar aquele capítulo da nossa vida em caixas. Cada cômodo esvaziado representava a distância do trauma. As crianças decoraram suas caixas com marcadores e adesivos, transformando um processo estressante em um projeto de arte. Colocamos música alta enquanto trabalhávamos. Pedimos pizza quando estávamos cansados demais para cozinhar. Fizemos da mudança uma aventura, e não uma fuga. Nossa nova casa ficava em um bairro a 40 quilômetros da antiga, perto o suficiente para que eu mantivesse meu emprego, longe o suficiente para que fosse improvável encontrar alguém do círculo social da minha família. Tinha um quintal maior, onde Tyler poderia praticar futebol. Tinha um porão acabado que Megan reivindicou para seus projetos de arte. Tinha uma varanda na frente, onde eu podia tomar café de manhã e assistir ao sol nascer sobre ruas pelas quais meus pais nunca haviam passado. Na primeira noite na nova casa, dormimos em colchões infláveis, porque o caminhão da mudança chegaria apenas no dia seguinte. As crianças acharam hilário, como se fosse acampar dentro de casa. Contamos histórias de fantasmas com lanternas, mesmo sabendo que fantasmas eram a coisa menos assustadora que havíamos enfrentado. Tyler adormeceu primeiro, espalhado sobre seu colchão com total despreocupação. Megan resistiu um pouco mais, falando baixinho sobre suas esperanças de fazer amigos na nova escola. Você acha que seremos felizes aqui? Ela perguntou, pouco antes de adormecer. Acho que vamos nos fazer felizes aqui, respondi. Felicidade não é algo que simplesmente acontece conosco. É algo que construímos. Ela pareceu satisfeita com essa resposta. Em poucos minutos, sua respiração se acalmou e ela adormeceu. Eu fiquei acordada na escuridão da nossa nova casa, ouvindo o descanso tranquilo dos meus filhos, e senti algo se estabilizar dentro de mim. Sobrevivemos. Mais do que isso, lutamos de volta e vencemos. Não no sentido dramático de Hollywood, mas naquilo que realmente importa, o direito de viver sem medo, de criar nossas próprias tradições, de definir a família nos nossos próprios termos. Se algum deles mudou ou mudaria, eu nunca saberia. Essa era a estranha realidade de cortar os laços familiares completamente. Eles continuavam existindo em algum lugar do mundo, vivendo vidas das quais eu não fazia parte, talvez crescendo ou talvez permanecendo exatamente iguais. Mas o crescimento ou a falta dele não era mais minha responsabilidade. Minha responsabilidade era com os 2 filhos que dependiam de mim, que haviam sido feridos por pessoas em quem deveriam poder confiar, que mereciam toda a proteção e amor que eu pudesse oferecer. Todo o resto era secundário. 3 anos depois daquele dia de ação de graças, Tyler me perguntou se algum dia veria os avós novamente. Estávamos voltando da prática de futebol, presos no trânsito, apenas nós 2. A pergunta surgiu do nada, me pegando despreparada. Não sei, respondi honestamente. Provavelmente não enquanto você ainda for criança. Talvez quando você for adulto, se decidir que quer, essa será sua escolha. Ele ficou em silêncio por um tempo, processando. Depois disse: Acho que não quero.
Tá tudo bem? Mais que tudo bem. Você tem o direito de decidir quem faz parte da sua vida com base em como te tratam, não pelo grau de parentesco. Ele assentiu, satisfeito com a resposta. A conversa terminou tão naturalmente quanto começou. Ele precisava de permissão para sentir o que já sentia. Eu precisava saber que meu filho entendia que ele controlava seus próprios limites. Olhando para trás agora, consigo ver toda a experiência com clareza. Os anos de disfunção sutil que levaram àquele momento explosivo. As formas como eu havia permitido comportamentos ruins ficando em silêncio, inventando desculpas, priorizando a paz em vez da proteção. O momento de violência que finalmente destruiu minhas ilusões sobre quem aquelas pessoas eram. Se eu pudesse voltar e mudar alguma coisa, não mudaria ter me posicionado contra ele sobre o aluguel da Nathalie. Essa recusa não era o problema. Era o catalisador que revelou o problema. Eles sempre foram capazes daquela crueldade. Eu apenas nunca lhes dei motivo suficiente para mostrá-la antes. Avisaria a minha versão mais jovem? Dizer para estabelecer limites mais cedo para proteger os filhos de pessoas que eventualmente os machucariam? Talvez. Mas talvez precisássemos atravessar aquele fogo particular para chegar a este lugar de paz e clareza do outro lado. Algumas lições custam tudo para serem aprendidas. Esta custou minha família de origem, a relação dos meus filhos com os avós, a confortável ilusão de que laços de sangue significam amor incondicional. Mas nos ensinou que a segurança importa mais que a tradição, que o respeito não é negociável, que às vezes a família que você escolhe é mais forte do que a família em que você nasce. Meus filhos crescerão com esse conhecimento enraizado em sua base. Eles saberão que amor sem segurança é inútil. Entenderão que se impor e defender seus limites vale qualquer custo. Nunca questionarão se mereciam um tratamento melhor, porque me viram lutar exatamente por isso. E nos dias difíceis, quando me pergunto se fiz a coisa certa, olho para Tyler jogando futebol sem se esquivar do contato físico, para Megan rindo livremente sem andar em ovos, para ambos dormindo pacificamente sem pesadelos. Então sei com absoluta certeza que cada escolha difícil valeu a pena. Construímos algo melhor das cinzas. Algo real.